Bom dia a todos. Acho que esse dia bonito merece um bom dia melhor, né? Bom dia. Aí agora reverberou no universo. Legal, né? Vamos lá mais uma vez agradecendo a tua presença, a presença dos benfeitores espirituais, esse movimento que é muito importante, né? A gente não sabe o quanto, mas é muito, muito importante. Esses instantes que nós estamos aqui é um momento mágico, onde o nosso espírito é acolhido de uma forma muito intensa, e nós gostaríamos de ressaltar que nós precisamos, de alguma maneira, começar a ver a vida de maneira um pouco diferente. Pelo menos eu tenho percebido que os meios de comunicação do mundo, que hoje, graças a Deus, é bem amplo, está empesteado, completamente tomado de uma nova proposta, uma proposta mais profunda, que não seja exatamente a religião, mas a necessidade da religiosidade. É bem diferente isso, né? Até pouco tempo atrás nós ficávamos muito presos aos conceitos religiosos, os dogmas, tudo aquilo que a religião nos apresentou. Só que a proposta da espiritualidade agora é diferente. Eles estão convocando a cada um de nós para vivermos de maneira mais profunda, não mais naquela superficialidade. Primeiramente, eles nos convocam a entender de verdade quem somos, o que somos, por que estamos aqui. Isso vai fazer toda a diferença na sua caminhada. Pode ter certeza disso. Porque o grande problema que nós estávamos enfrentando até os dias de hoje, pela nossa ignorância, pela maneira como o mundo se apresentou a todos nós, estávamos vivendo excessivamente fora de nós, simplesmente preocupados com os problemas externos, aquela confusão do mundo, né? Isso que o mundo nos apresenta. Só que a espiritualidade vem fazer essa proposta a você, a mim, a todos nós, para que nós possamos viver mais intensamente, compreender melhor de verdade a nossa essência espiritual. É muito importante entender, e a doutrina espírita contribuiu muito para isso, que de verdade nós já tivemos várias existências, múltiplas existências. E nesse momento estamos tendo mais uma experiência aqui na Terra. Mas é muito importante entender o seguinte: você não é a personalidade que você tem hoje. É simplesmente um papel que você está desempenhando aqui na Terra. Vamos pegar o exemplo do teatro, né? O artista, ele veste-se do papel que é proposto a ele, né? Mas o artista é a sua essência, Então nós já tivemos várias interpretações, já interpretamos papéis de toda a natureza, já fomos bonzinhos, já fomos maus, né? Já vivemos tudo que tínhamos que viver. E hoje estamos vivendo uma outra experiência aqui na Terra. Mas é interessante, muito importante, nós compreendermos que de verdade nós temos que acessar o artista que nós somos. Quem que é o artista? O artista é a sua essência verdadeira, o seu eu verdadeiro, como se diz. É isso que você precisa acessar. Mas como que eu faço para acessar o meu eu verdadeiro? É aí que entra todo o mistério, todo o segredo de uma vida mais feliz, uma vida mais próspera, de bem-aventurança, de compassividade, de alegrias. Não mais a alegria externa, não mais a alegria naquilo que nós achávamos que ia preencher esse vazio que existia entre nós, né? O papel, o intérprete e o artista. Aí nós vamos buscar uma felicidade verdadeira, que é a compreensão de verdade de quem nós somos. Essa experiência que nós estamos tendo aqui, esse papel que nós estamos interpretando é muito importante. Por quê? Porque é através dele que nós vamos aprimorar o nosso espírito. É através dessa vivência, dessa experiência, que nós vamos adquirir conhecimentos novos. Mas é importante vivenciar o nosso eu verdadeiro. E essa busca, ela tem que ser incessante. O nosso pensamento não pode mais viver na superficialidade. Nós precisamos começar a aprofundar, né, os conceitos da vida verdadeira.
Isso que nós estamos vendo aqui, esse cenário que foi armado, já que nós estamos falando do teatro, a Terra é um cenário armado para que nós possamos interpretar os nossos papéis. Entende? O seu marido, a sua esposa, o seu filho, todas as pessoas que nós nos relacionamos também estão interpretando papéis deles. Mas é muito importante esse cenário que foi armado justamente para que nós possamos desenvolver essa capacidade, através da atuação, de aprender a nos relacionarmos, aprender a respeitar o semelhante, a amar o próximo, tudo isso. Mas tudo isso é um cenário, é artificial. A nossa essência é o artista. Nós temos que entender, nós temos que colocar na nossa mente isso. Então, quando você está diante de um problema, de um desafio, uma dificuldade, você tem que vivenciar ele da melhor forma possível e tirar todo o proveito dessa situação adversa para que você enriqueça o artista, para que o artista saia sempre valorizado. Você pega um artista que ele é muito experiente, quantos papéis ele interpretou? E todos aqueles papéis que ele interpretou durante a sua carreira trouxe a ele uma bagagem de conhecimento, de entendimento, de compreensão, para a sua essência, para o ator, não mais para os papéis, não mais para aquilo que ele estava interpretando. Assim também é a nossa vida. Então, quando nós entendemos e compreendemos isso, nós vamos mais profundamente nas situações, não nos irritamos com facilidade, não jogamos fora essa grandiosa oportunidade através da nossa mesquinhez, da nossa pequenez, né? Do nosso desejo banal, né? Pequeno, as nossas discussões muitas vezes sem sentido. Então aí sim nós vamos começar a viver mais profundamente, compreendendo essa essência nossa que está sendo trabalhada a cada dia, a cada momento. E uma das propostas que a espiritualidade faz para que nós possamos acalmar o nosso coração e encontrar a nossa essência, ou seja, o artista, é necessário concentração, meditação. Se desligar um pouco do mundo e entrar dentro da sua essência, né? Compreender isso. Ah, mas será que eu consigo de verdade me identificar? Sim, por experiência própria. As coisas começam a mudar. Você começa a ficar mais calmo, mais compassivo. Você começa a olhar para coisas que você não olhava antes, simplesmente pelo fato de você estar vivenciando mais intimamente a sua essência, o seu eu verdadeiro. E aí você vivenciando isso e fazendo esse processo, você começa a se conectar mais com o universo, com a consciência suprema que nós chamamos aqui na Terra de Deus. Nós temos que compreender isso. E tudo, absolutamente tudo, é manifestação do Criador. Tudo é manifestação. Até mesmo esse cenário que foi armado é manifestação da mente do Criador. E diz a espiritualidade, num processo mais profundo, que todos nós somos semelhanças de Deus. Está lá na Bíblia isso. Está lá nas Escrituras. Deus nos criou semelhança dele. Fisicamente, não. Espiritualmente. A nossa consciência, ela também tem poder. A nossa essência, a nossa intimidade é poderosa. Nós só não descobrimos isso ainda. Por quê? Porque estamos mais preocupados com o papel que nós estamos interpretando do que a essência do artista. Então, à medida que você vai buscando essa essência sua, você vai se conectando mais com a mente do Criador, né? Com essa manifestação constante, abundante. E aí sim você começa a descobrir dentro de você poderes que você nem imaginava que tinha. É assim, a vida é assim, mas para que a gente possa encontrar isso, é necessário buscar, através desse processo, né? A pessoa que começa a entender e compreender esse sentido da vida, se transforma, se modifica. Vocês têm ouvido falar isso, quem anda nas redes sociais, vocês já ouviram falar isso, sobre a expansão da consciência. Quem aqui, levanta a mão, quem aqui já ouviu falar sobre esse assunto? Expansão da consciência. Todo mundo, você percebe que esse assunto é um assunto corriqueiro,
O que é a expansão de consciência? É exatamente isso que nós estamos falando. É você se conscientizar de quem de verdade você é. Porque até agora nós estamos vivendo na superficialidade, né? Estamos somente interpretando um papel, não sabemos quem que é o artista. Nós temos que descobrir isso. E essa descoberta só é feita através da sua concentração, da sua meditação, do seu desvencilhamento de situações negativas do mundo, que só tem te mantado na terra. Você está excessivamente preocupado somente com contas para pagar, somente com relacionamentos difíceis, somente com adversidades. E tudo isso vai preenchendo um lugar dentro de nós e não dá espaço para que a gente entenda, compreenda a nossa essência. Então essa roda de samsara não para jamais. Quantos papéis nós já interpretamos e estamos aqui novamente. Mas por que não cessa isso? Porque ainda nós não despertamos. Esse despertar de consciência ainda não aconteceu. Quando acontecer, não precisaremos mais fazer essa interpretação aqui nesse mundo. Não precisamos, porque já entendemos o sentido, né? Zeramos o jogo, porque na verdade é um jogo, é um enigma. Você tem que descobrir. Eu vejo as pessoas que buscam a felicidade em tudo quanto é canto, né? Mas menos dentro do seu próprio coração. Por quê? Porque existe orgulho, existe vaidade. Não permite, às vezes, pelo ego, às vezes a pessoa não permite ela falar assim, não, eu estou sofrendo, eu estou vivendo dificuldades por conta das minhas imperfeições. Nós sempre terceirizamos o nosso problema. Por que você não está feliz? Ah, porque minha esposa não está legal, sabe? Ela está me agredindo, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo e vice-versa. Por que você não é feliz? Ah, porque meu filho é muito rebelde. Ele me dá muito trabalho. Ué, mas não é essa a função de todos nós que somos pais? Né? Desempenhar esse papel, levar educação, aprimoramento, aconselhamento, é isso. Então você não é feliz, não é porque essas questões externas estão acontecendo. Você não é feliz porque você não identificou o artista que existe dentro de você. É só isso. Parece uma coisa muito, muito complexa, mas não é. Dá trabalho sim, você precisa fazer alguns movimentos. A espiritualidade tem falado isso. Se você não fizer alguns movimentos, jogar o ego fora um pouco e fazer alguns movimentos no sentido da luz, você não vai compreender o sentido da vida. Você vai viver com dificuldade sempre, né? Sempre você vai estar atormentado por alguma coisa, porque nós nos permitimos viver assim. Mas agora chegou a hora de nós virarmos este jogo. Não é mais assim, né? Antes era uma vida incessante no materialismo. Nós tínhamos necessidade, porque a sociedade nos cobrava isso. Ah, você tem que ser bem sucedido, você tem que aparentar para as pessoas que você é inteligente, intelectual, capaz, bem sucedido, que tem dinheiro no banco. Essas coisas, né? Isso é tudo mentira. Nós temos que viver bem conosco mesmo. Não importa o que você faça, não importa o que você escolheu para exercitar aqui na Terra para sobreviver, isso não importa nada. Importa é a sua essência, os seus pensamentos. E você não é o seu pensamento. Quando você se aprofundar nisso, você vai entender, eu não sou meus pensamentos. Meus pensamentos é parte do meu ego, da minha personalidade, do papel que eu estou interpretando. Mas a minha essência é divina. É divina. Quando Cristo disse, vós sois deuses, certíssimo. Jesus não veio pregar religião no mundo. Quem aqui ouviu Cristo, através daquilo que foi registrado, falar dessa ou daquela religião? Não. Jesus estava falando de princípios espirituais. Jesus estava conversando com a sua essência, com o artista, não com o intérprete. Percebeu? Jesus não estava conversando com o intérprete. Quando Jesus aconselhou Pedro, Simão Pedro, Mateus e todas aquelas pessoas que estavam ali com ele, João, né? João Evangelista, João Batista, Jesus não estava conversando com o intérprete, aquele ator. Jesus estava conversando com o artista, com a essência. E é isso, todos os ensinamentos é para a nossa essência espiritual, não é para aquilo que nós vivemos na terra. Por isso que fica difícil, às vezes, em determinadas religiões que interpretam a Bíblia de maneira equivocada, porque eles levam a interpretação para o lado material, para o lado materialista da vida, e não é.
Tudo é espiritual. Absolutamente tudo é espiritual. Então, gente, nós precisamos começar a nos concentrar, a entender, né? A afrouxar um pouco, tirar o pé do acelerador e de maneira mais calma, tranquila, reservar alguns minutinhos do dia para fechar os olhos, tranquilizar, respirar adequadamente, procurar sentir o ambiente onde nós estamos. Hoje nós amanhecemos com um domingo extraordinário, maravilhoso, né? Aquele sol radiante, as nuvens se desenhando no céu, as aves saltitando, o vento, e às vezes a gente vive totalmente alheio a tudo isso, porque o nosso pensamento não para, ele é tagarela, ele fica te convocando a pensar, a imaginar, a criar, e é tudo mentira, é tudo mentira. Na maioria das vezes, faz uma experiência, na maioria das vezes que você está pensando, ou você está pensando naquilo que passou, ou você está pensando naquilo que virá. Na maioria das vezes nós não nos concentramos, nós não pensamos naquele momento, naquele instante. Aí está a doença, a enfermidade da terra hoje, né? Embora todas as pandemias que nós tivemos, a pior delas é a ansiedade, é a depressão que se instala no coração das pessoas. Por quê? Exatamente por conta disso. Nós estamos vivendo mais o papel do que de verdade a nossa essência, que é o artista. Então nós não podemos viver assim. Está ecoando na internet, nas redes sociais, informações de especialistas, pessoas que estudam sobre o assunto. Até a ciência está chegando nesse ponto. A física quântica está levando toda a humanidade para o entendimento da necessidade da religiosidade, não da religião. Porque a religião muitas vezes nos escraviza. A religião nos escraviza. Eu sei que é bem complexo falar sobre isso, mas é exatamente isso. Quando nós nos neutralizamos, quando nós bloqueamos a nossa caminhada por conta desse conceito religioso, daquele conceito religioso, nós não vivemos. Nós não podemos interpretar o nosso papel da melhor forma possível, com liberdade. O Cristo também disse, mais um conselho sublime do Senhor: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É isso. A humanidade está vivendo esse momento histórico da Terra, essa ascensão espiritual, e é justamente nesse momento que nós temos que quebrar esse cadeado, romper essa porta e entender, porque quando você sair dessa porta para fora, você vai ver que tudo é diferente do que nós imaginávamos. Porque nos foi dado esse aconselhamento, que seria assim, que é assim, que tem que ser assim. Não. O conhecimento, a gente vai entender através do conhecimento que tudo é muito diferente, de que nós somos poderosos, que nós temos capacidade, né? Que o Senhor da vida, essa mente suprema, ela emana constantemente recursos e bênçãos para você, constantemente. Embora muitas vezes a religião tenha falado, não, você tem que ajoelhar, tem que orar, pedir a Deus toda hora. Não, você não precisa. É só você fazer a sua parte. É só você manifestar amor, né? Bem-aventurança, compassividade, e você vai estar apto a manifestar na sua vida tudo aquilo que você precisa. Tudo aquilo que você precisa está pronto. Está exatamente pronto. Só nós não conseguimos acessar, por quê? Por que nós não conseguimos acessar? A abundância, a alegria, a felicidade, a bem-aventurança, a compassividade. Por que a gente não consegue acessar isso? Porque nós estamos muito no papel, na interpretação. Se nós começarmos a acessar o artista, ele tem a chave, o mistério de tudo, e é você mesmo, né? É você mesmo. Conhece-te a ti mesmo. É outra mensagem extraordinária que está lá, né? Para toda a humanidade entender e compreender. Quando nós nos conhecemos, tudo muda, tudo se transforma. Mas é um conhecimento verdadeiro, não é aquele conhecimento falso, não é que nós falamos para a pessoa, não, eu sou bonzinho, eu não levo ressentimento para casa, da boca para fora. No coração não é verdade. Então, quando nós agimos com essa verdade, quando nós de verdade somos autênticos, tudo se transforma, tudo se modifica, né?
Então, gente, é essa lição, essa nova proposta. Estamos começando aí um ano que, de alguma forma, direto ou indiretamente, a espiritualidade está nos dando essa oportunidade, mais uma jornada, né? Nós criamos tantos projetos, nós idealizamos tantas coisas. Diga a você mesmo, não, esse ano eu vou ser uma pessoa totalmente diferente. Eu vou vivenciar mais a minha essência. Eu não vou me preocupar tanto com o mundo material, embora a gente precisa dele, sem problema, né? Mas dá para a gente utilizar as coisas materiais que a vida pode nos proporcionar sem ficarmos escravos de tudo isso e vivermos de maneira mais leve, mais tranquila. É isso que nós precisamos. Quando nós vivemos assim, nós temos mais saúde, né? Nós sentimos mais prazer pela vida. A alegria nesse mundo, como tanto nós procuramos, é relativa, gente. Tem gente que quer a alegria absoluta, isso não existe. Isso não existe, aqui nesse mundo tridimensional não existe. Porque você consegue ser feliz na sua vida se tiver tudo bem, tudo em paz financeiramente, você está em ordem, você tem perfeita saúde, mas se você olha para o muro do seu lado, no vizinho, ele está passando necessidade. Ele tem um ente querido que está lá na cama sofrendo. Alguém consegue ser feliz assim? Não, então a felicidade nesse mundo ela é relativa. Agora nós podemos ter a nossa felicidade íntima, né? Do artista, da nossa essência. É essa felicidade que independe de todo mundo exterior, né? Porque nós não somos daqui, nós estamos somente aqui nesse palco da vida interpretando o papel. Vai chegar uma hora que as cortinas vão se fechar, não é verdade? As cortinas vão se fechar e lá atrás, né, nos bastidores, você vai se despir do papel e vai se tornar de verdade o artista, né, que todos nós somos. Então, gente, é essa proposta que a espiritualidade me trouxe através dessa fala. Não sei se foi objetiva ou não, mas é uma fala muito importante, muito necessária para que a gente consiga de verdade fazer esse processo, que é difícil, eu reconheço, não é fácil. Porque são conceitos novos, são ideias mais evoluídas que nós temos que trazer para dentro de nós. Mas é importante a gente fazer isso, se realmente nós queremos ter uma vida diferente. Agora, aquele que está satisfeito com a vida como ela é, aquele que gosta de verdade de viver todas essas dificuldades que a Terra tem nos apresentado, eu duvido que haja alguém que goste disso, né? Mas tem gente que é acomodado, tem gente que não quer ter trabalho, né? Porque transformar o coração dá trabalho. Você viver de maneira diferente dá trabalho. Você deixar de ter rancor pelas pessoas dá trabalho. É uma construção interna que você tem que fazer constantemente. Então, as pessoas que querem de verdade mudar a sua vida, precisa de verdade compreender, se conscientizar de que tudo que nós precisamos está aqui dentro. Está aqui dentro. Não está fora. Não está fora. Somente agradecer. Agradecer e fazer o nosso melhor, né? Então é isso, gente. Que Jesus nos abençoe, que a espiritualidade nos dê sempre inspiração, intuição, para que a gente possa caminhar da melhor forma possível no sentido da luz. Muita paz a todos, um ótimo domingo. Muito obrigado. Que assim seja.